Eles não queriam, Rodrigo... Mas não permitir, mas talvez eles pode não ser uma tiveram percepção solução. minha. Por quê? Aconteceu um negócio assim. Quem me demitiu, na verdade, e eu digo isso com muito carinho, foi a Patrícia Kogut, a jornalista de televisão. Por quê? Porque eu pedi para eles a demissão, a gente entrou num acordo, tudo certo, vamos fazer, vamos e tal, não sei o quê. Então, quando é que nós vamos fazer? Esse mês. Por que, Pedro, tal, não sei o quê? Não, vamos fazer esse mês. Essa é a história verdadeira. E aí, o que aconteceu? Não aconteceu. Passou um mês, ninguém me ligou. Passou 2 meses, ninguém me ligou. Eu falei, esses caras não vão me mandar embora. Eles não vão deixar eu sair daqui. E tudo bem, não tem problema. Mas eu acho que uma conversa teria sido saudável. Olha, vamos falar com ele, vamos conversar com ele e tal. Né? E, Pedro, o que está acontecendo e tal? Chegaram a tentar. Né? Eu falei, olha, tudo bem, eu só me esgotei, eu não quero mais fazer esse trabalho, porque eu me doei muito, por 20 anos, 22 anos, eu trabalhava uma média de 15 a 20 horas todo dia. Eu estava cansado. E olhando para a empresa, né, o que acontece? Eu vi a Globo, que eu desejei trabalhar, morrer. E era um negócio muito louco, porque a gente, em 2005, começou a perceber essa mutação lá dentro. E eu falei... Em que sentido? Começamos a ver as coisas mudando, né? A questão, a forma como nós... Não como empresa. Não, como empresa. Como empresa? Como empresa, em todos os níveis, em todos os sentidos. A partir de 2005, isso foi ficando muito claro. Está acontecendo uma transformação aqui. E ela não parece ser positiva. No sentido de, existe um legado dessa empresa, as mudanças são para tentar renovar as coisas que eram feitas aqui dentro, mas não me parece que isso está sendo feito de uma forma inteligente. Não me parece que isso está sendo feito de uma forma propositiva, mas pelo contrário, me parece que estrangeiros, né, não gente de fora do Brasil, não, estrangeiros da área, ou seja, o médico querendo cuidar do escritório de advocacia, neófitos, o advogado quer cuidar do hospital. Eu falei, isso não vai dar certo. Tudo bem. Foi. Chegou um ponto que eu falei, cara, não foi essa empresa que eu sonhei em trabalhar, que eu, garoto, desejei estar aqui e que eu vivi aqui me doando tantas horas por dia, com tanta vontade, porque eu falei, não tem mais por quem brigar aqui. Em determinada reunião, nós, diretoria e tal, eu perguntei, desculpe, qual o propósito hoje da nossa empresa? Eu acordo para vir trabalhar. Por quê? Porque o propósito financeiro, ele para mim não é o suficiente. É bom, mas não é o suficiente. Eu vou acordar, vou trabalhar para pagar minhas contas. Isso não é saudável para ninguém. Isso não é saudável. Isso destrói, inclusive, a vida de muita gente que não percebe, que está destruindo a sua vida, porque nós somos maiores do que simplesmente pagadores de conta. Uhum. Nós viemos à Terra para fazer algo. Você tem que ter um propósito, você tem que acordar animado. E eu acordava muito animado, dormindo muito pouco. Então eu senti que havia se perdido o propósito. Então a empresa perdeu a alma. Quando perde o propósito, perde a alma, perde a conexão com a alma. Qual era o propósito antigo? Nós vamos fazer uma conexão televisiva pelo país inteiro. Não existia. E em 1970, 60 e pouco, final de 60, início de 70, estreou o primeiro programa que foi transmitido ao vivo para todo o país, o Jornal Nacional. Por isso ele tem esse nome, Jornal Nacional, porque foi o primeiro programa da televisão brasileira a ser transmitido para o país inteiro, simultaneamente. E a Globo, então, criou uma rede nacional de televisão, a primeira. E, a partir daí, eles tinham um propósito. Nós queremos mostrar o Brasil para o Brasil. E depois para o mundo. E foi isso que fez crescer. E aí eu falei, cadê o propósito disso aqui? Perdemos. Por que eu acordo? Ninguém soube me responder. Por que eu acordo para vir trabalhar? O que nós queremos com isso aqui? O que nós queremos com a próxima novela? O que vocês querem dizer com a próxima novela? Ou qual é o objetivo de estarmos fazendo essa novela, especificamente? E não essa. E não essa. Então, aonde nós estamos estrategicamente aqui hoje? Ninguém sabia me responder. Eu falei, está na hora de eu sair daqui. Está na hora de eu ir embora. Porque eu tenho que buscar o meu propósito. Se eu estou num lugar... Em 2005? Sem propósito. Começou em 2005. Eu falei, vai acabar isso aqui. Isso aqui vai ruir.
Porque não pode ser comandado aquilo ali por gente que não tem um altíssimo nível de experiência em todas as áreas. Jornalismo, comunicação, entretenimento. Não pode. Mas não é aquele rapaz ali, né? Aquele senhor ali. Inclusive, o próprio Boninho, eu falava nas reuniões, manda chamar teu pai de volta, vai dar ruim aqui dentro. Né? A gente brincava muito com isso. E aí o que acontece? Não culpo, de forma nenhuma não responsabilizo ninguém que está ali dentro, porque são pessoas que estão expostas a uma empresa sem um comando hoje, infelizmente, absurdamente estratégico e competente para fazer daquela empresa, para honrar a história daquela empresa. Por exemplo, muita gente fala hoje, a internet. Não tinha internet na época, a internet veio hoje. Desculpe, mas aquela turma ali, aquela turma antiga, ia estar fazendo um zaralho com essa internet e com a TV Globo, mas a história é muito sábia, Rodrigo. Não podia hoje ter pessoas de altíssimo nível de competência, e quando eu falo isso, por favor, existem profissionais maravilhosos lá hoje ainda, gente muito boa naquilo que faz. Porém, acima existe, infelizmente, uma falta de conhecimento, de humildade, de muita coisa, né, que poderia estar fazendo a empresa estar num patamar muito melhor, muito mais saudável do que hoje ela se encontra.